iremos continuar o assunto, iremos para mais uma revelação da Bíblia. Nós falamos sobre João 14, versículo 6, e agora vamos falar sobre João capítulo de número 16, versículo 13. Vamos ver o que vai falar a palavra de Deus. João 16, versículo 13, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, o Espírito Santo da verdade, ou seja, o Espírito Santo da verdade. Ou seja, aqui nós iremos falar sobre... Nós estamos comentando, deixando a mentira e falando a verdade. Então eu acabei de falar que Jesus é o pai da verdade, enquanto Satanás é o pai da mentira. E aqui agora vai entrar o Espírito Santo, que é verdade. Está escrito no João, capítulo de número 16, versículo 13. Fala que o Espírito Santo é o Espírito de verdade. Então, assim como existe o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, existe também o Espírito da mentira, o Espírito da engana, o Espírito da profanação. E se for falar sobre isso, tem muitas centenas de espíritos que levam o homem, ele leva o homem para longe de Deus. Então o que é que acontece? Enquanto nós vemos a Bíblia revelando para nós que o Espírito Santo, ele usa alguém que crê em Cristo, que aceitou a Cristo, que vive para Cristo, que ama a Cristo e que tem a esperança de ser salvo, a vida eterna. Então essa pessoa, a Bíblia está falando, Jesus falou, foi Jesus quem falou, Jesus disse: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele guiará em todas as verdades. Então entende bem, se Jesus está falando que o Espírito Santo é o Espírito de verdade e que nos guia à verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e do juízo, ele nos leva a Deus, nos leva a Cristo. Cristo nos resgata, porque o Espírito Santo da verdade, ele convence o homem do pecado. Uma vez que o homem é convencido do pecado e ele entendeu a verdade, o que ele vai fazer? A única coisa que ele tem que fazer é se entregar. Ele vai se entregar para Jesus e o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, vai guiá-lo, vai conduzi-lo, vai mostrar para ele todas a verdade a partir de então. Se ele realmente converter a Jesus, ele vai passar pelos altos e baixos dessa vida, mas ele vai continuar. Por quê? Porque ele entendeu que existe o Espírito de verdade, o Espírito de Deus. É Jesus que está falando sobre esse assunto. Então, sendo assim, o que acontece? O Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos leva nós a viver a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. E o Espírito Santo nos faz falarmos a verdade, deixando a mentira e falando a verdade. Do Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo da verdade. Nele só existe a verdade. Então, enquanto que o espírito enganador, o espírito do demônio, do diabo, ele engana o homem, então o Espírito de Deus, ele nos revela a Deus e faz nós entender que somos necessitados de perdão e que precisamos então arrepender para sermos salvos. Então é o que a Bíblia está falando, deixando a mentira e falando a verdade. Então nós vemos aqui Jesus mostrando, falando sobre o Espírito Santo da verdade e que ele nos guia na verdade, que ele nos fala, nós falar a verdade. Isso é, aqueles que se arrependem, porque se não haver arrependimento, não há perdão. Então quando nós somos arrependidos, nós recebemos o perdão e passamos a falar a verdade, porque nós temos o guia, o Espírito Santo nos guia em falar a verdade. Claro, se converter de coração. Se não converter, vai continuar na mentira, né? Porque isso é o que acontece no mundo de então. Então Jesus está mostrando que o Espírito Santo é o Espírito de verdade que nos guia à verdade. Então existe o Espírito de Deus e existe o Espírito do engano, que é os demônios que faz isso na raça humana. Uma vez que a Eva pôs a mão no fruto,
tudo se tornou assim e não tem o que fazer se o homem não vir para Jesus. Tá certo? Se inscreve no canal, dá o seu like e tá aí continuando aqui o assunto.